poi non manca famiglia euro con Estávamos ali, só dois pais também. se no la Venezia Amiguinhos dele. che 1000 euro lì va Claro, così dois. Eles as in carinhas. realtà Mas a criança Però És filhos de manhã porque hoje de manhã. Sì, sì, è mesmo. E pronto. Ah, però Sì, sì, io. Os pais devem levar outras Sì, sì, escolas, certo, ma qui non è- non è uguale. No, a grafia può cambiare. Vamos começar. Olá. Aqui nós estamos. Ainda estamos com beijinhos. ma la Não, afasta-te. Senão, como a criança, não se afastas. Olá. do outro número deles, espera aí. Pode ser, tá. non scritto poi sentirò la sera 96 90 fiscale 77 Em streaming via. 314. Chama-se o Rogério. già sta Sì, sì, già. Muy Dizes que pode, da parte do Nuno, um vizinho dele. Mas aqui não é falar de Ok? assuntos. Come funziona? Off. Como? Streaming, já está. Obrigada. O streaming já está. É só para nós, para Ecco sì. Ora Ora sì. para Sì, sì. sì ma acabou Molto bene. Allora. Então, página 19. ok Já estamos. Olha, posso começar por fazer uma pergunta antes de sim, passar? sim. Isso é uma questão ainda. Já estamos a comunicar com a Itália, depende da pergunta. Nem está bem. Não, não, Brasília. Tá? Brasília. A mim mandaram-me calar a dizer que já está ligado. Com o Tu Brasil. estás a falar o 96, ela vai Sim, 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 sim. Não, mas nós gravamos. Depois é um streaming diferente. Ah, Sim. não é em direto. Não, Não. não. Vou fazer qualquer Eu coisa. posso botar. Pertence. Podemos mexer a. Qualquer coisa. Tudo. Sim, fazer vegetariagem. A minha dúvida é sobre os corpos, o corpo causal. Uhum. Ele. Portanto, o corpo causal difere de pessoa para pessoa e há diferenças se é uma pessoa mais evoluída ou não. Uhum. Agora, a minha questão é possível haver ligação entre corpos de diferentes seres e diferentes pessoas? E essa ligação pode ser passada de tempos a tempos? Então, vamos. Cada um diz o que é que pensa. Sim. Desde já não. Não, Ainda não, percebi não. bem a pergunta. É. Tá bom. Não, Ah, é verdade, não consigo Se perceber. o corpo, por O teu exemplo, corpo causal, não é? pode sim estar de alguma forma ligado ao teu e essa ligação, se haver aqui algumas ligações. Sim. Ou uma relação Porque entre os corpos de duas Sim, pessoas diferentes. Sim, de duas pessoas diferentes, uma ligação essa pode causar algumas experiências, não é? E que se mantêm. Se mantém. Uhum. Se mantêm. Sim, sim. E isso é possível depois. Vamos subir. Eu penso que sim. Sim, sim, sim. O que é que vocês pensam? Não, é uma ótima pergunta. Então, o corpo causal, o Vamos registro. para fazer uma experiência Não, não Não, se aconteceu alguma experiência especial, se há uma ligação entre dois corpos energéticos. Alguma conexão. depende da que é os outros corpo causal Também. pode ser o meu com um corpo causal Artificial também. artificial Ah, sim. Também. non studiaste Não. é o terceiro Eu terceiro. Ai, não tenho o terceiro. eu acho. vai olhar Eu
Eu acho que a pergunta que foi levantada é no sentido do corpo causal, o comum, não é? O artificial, acredito que haja uma relação, não é? E uma influência direta. Agora, o corpo causal será, pela definição, é o que registra tudo aquilo que nós já vivemos nesta e noutras vidas. A essência, um aspecto mais como se fosse assim, o sumo, como se diz? Sim. Sim. A essência, ok. Agora, ser influenciado por um outro corpo causal só pela vivência ou a relação entre eles. Uma relação de amizade ou de proximidade. Muito forte, porque Exato, causal deve ser muito, muito forte. Depois para reconhecer, não é? Sim, porque às vezes, eu não sei se isto tem a ver a tua pergunta com o facto de haver algumas pessoas que nós temos uma empatia mais. Não sei se era por aí, não sei se tem alguma coisa a ver. Também o facto de termos mais empatia e muitas vezes temos empatia por pessoas, quando temos um primeiro contacto, que nós à partida não nós conhecíamos lá. Exatamente. Sim. E a sensação, inclusive, é de que. Ok, parece que eu já conheço esta pessoa Sim. de algum lado, apesar de nunca a ter visto, nem. É pelo menos nesta vida. Sim, pelo menos. Acho que seja preciso distinguir o que é uma emoção deste tipo, porque aqui estamos a falar num nível emocional, não é mental, não é causal. Quando vamos a falar de uma coisa causal, é diferente para mim, estou a responder para mim. É diferente o caso. Mas, por exemplo, poderá haver ligações no nível do corpo astral, emocional, mas o corpo emocional não se. É um reflexo do corpo causal. Há também conexões kármicas. Sim, exatamente. Esta era a segunda parte. Há conexões kármicas, então, neste caso, sim, há causas que foram movidas. E tem a ver com o corpo cargas. causal? Sim. Tem. Então Sim. Depende da que tipologia de cargas, mas algumas sim. Por exemplo, há algumas pessoas que encarnam-se mãe, filha, mãe, porque há cargas que talvez às vezes não esgotaram-se ou por afinidade, por ressonância. Então, neste caso, acontece que as coisas... Porque então, às vezes, deve acontecer algo, como uma missão a cumprir, e nunca, até não alcançar. Vai sempre cruzar. Sim. Não, porque eu gostei. Não, mas Ou resolver de uma forma ou de uma outra. Pois. E depois pode haver, tal como o Lourenço disse, né? Mas aí o corpo causal artificial Isto ainda é mais atraído. interessante. E há uma atração, né? Porque, digo eu, não, se houve uma ligação numa vida anterior já com um centro assim, não é? Digo eu, naturalmente, se calhar nesta vida a pessoa vai ter esse encontro, não é? E haver essa atração também. Mas a minha dúvida era se realmente isso era ao nível do corpo causal. Sim, pode ser também. Não, fundamentalmente tudo o que permanece depois de uma encarnação numa outra está relacionado com o corpo causal. Porque é a causa das encarnações e das condições necessárias pela encarnação. Todo o resto são simpatias, sintonias, caráteres, coisas assim. Mas algumas, por exemplo, de algumas pessoas eu tenho praticamente a certeza de já ter conhecidos antes. E todas as vezes
porque sentiu sempre a mesma situação, que não necessariamente é boa, né? Também pode ser, né? Pode acontecer. Não, mas como dizer, tipo, ainda uma vez. Outra vez. Sim, como um pouco, pode acontecer, não é? Personagens especiais, há algumas situações onde nós temos esta percepção, pode também ser, não é? Há alguém que lembrou-se de vidas passadas com outras pessoas, então neste caso está claro. Mas o que tu dizias é ainda mais, ou seja, por exemplo, numa ordem iniciática, algo de espiritual, ok? Um corpo causal, artificial e espiritual, ok? Isto permanece, ok? É como se tu fizesse uma aliança que permanece nos tempos. É como se nós fizéssemos um pacto, já, não me deixar aqui sozinho, né? Agora eu não me lembro, mas eu vou, mas não deixar-me sem... Então, se uma pessoa faz um pacto deste tipo, depois as condições para recuperar as pessoas que já fizeram parte deste trabalho. Isto está claro. Okay? Então, sim, há uma conexão. Então, uma pessoa sente-se atraída por algo que não sabe porquê, e não sabe porquê. Sem uma razão, porque é super consciente, é além da sua consciência, sabe que há alguma coisa, que há uma atração, mas não sabe explicar exatamente porquê. Mas porque é algo que é mais profundo, não tem uma razão nesta vida, porque há algumas condições, algumas situações que mesmo não se explicam uma vida. Sim, não há explicação para o conhecimento que temos aqui, não é? Por exemplo, um brasileiro que vive, que mora no Brasil, longe de tudo, e encontra a teosofia, não? Não é estranho, ok? Como sim. Pois, exato, no fundo, pois, é de tipo aquelas coincidências, né? Coincidências. A pessoa, no fundo, teve depois ali naquele sítio, né? Acabou por se deslocar. E por acaso encontrou algumas coincidências, porque estas coisas não são. Algumas são casuais, ok? Muito bem, são efeitos de ações que nós. Mas outras coisas são como predispostas para que aconteçam. Da inteligências que são mais avançadas do que nós, que predispõem as coisas de um jeito que depois uma pessoa encontra-se na situação melhor para realizar o que deve realizar. Às vezes é suficiente uma palavra, ou seja, alguém que... Uma frase que nós ouvimos quando fomos meninos, depois maturez como uma semente, depois nós pensamos e como um enxerto que depois cresce, às vezes algo que aconteceu. São todas coisas que fazem, que criam as condições até assim que nós podemos realizar neste momento algumas coisas, ok? Então... E os dois corpos não precisam estar no mesmo nível, ou têm que estar? Não, depende disto. Por exemplo, também há esta coisa de uma iniciação, não? Por exemplo, fala-se muito de uma iniciação como uma onda telepática, um impulso de propulsão pela sese, ok? E de uma transmissão de uma presença espiritual, do iniciador a um iniciado. Então, depende, por exemplo, na iniciação cristã, isto apanha que é o batismo, tudo isto, apanha uma direção especial, mas na antiguidade, nos mistérios, ou por exemplo no Oriente, havia
esta transmissão também era muito dependente da um iniciador. Era praticamente, e criava-se uma dependência entre o corpo causal, o iniciador e o discípulo. Okay? No cristianismo, isto é além desta situação, não é mais assim, é diferente, é mais avançado. Okay? Mas criavam-se estas, e criam-se de uma forma ou de uma outra também estas relações. Okay? Também se duas, mas em geral qualquer ação muito forte vai agir sobre este corpo causal, essencialmente. Então cria-se uma ligação. Okay? Duas pessoas amam-se, por exemplo, muito forte, então, e prometem-se um amor eterno, então gera uma ligação que, se for verdadeiro, pode também ir de uma vida a uma outra. Okay. Por sempre. Não. Geralmente, com o casamento teoricamente deveria acabar com a morte, mas depende das pessoas. Não. Ou seja, na igreja dizem até morte não Até que a morte. Até que a morte nos separa. Então, com a morte estamos. Não fica resolvido com a morte. Não, porque se os dois estão fazendo também o percurso espiritual, talvez podem continuar. Não se sabe. Não, é curioso, não é? Porque é assim, toda a gente fala muito um bocadinho, não é? Agora está há coisa, às vezes, falar das almas gêmeas, temos de dizer que aquilo acaba por, não é? Embora seja se calhar realmente uma verdadeira dificuldade, não é? Mas pode haver, efetivamente, relações que tenham havido em vidas anteriores e que as pessoas, se cruzarem, eu acho que tem sentido, não? Com certeza. Não é que seja no corpo astral, não é? Mas que esse corpo astral é provavelmente o que está a sentir será um reflexo de uma memória que estará no corpo causal. Sim, mas essa relação e essa ligação pode ser um pai e um filho. Sim, é isso mesmo. Não o mesmo tem que ser sexo, exatamente, não necessariamente ajudoso. Tem que ser exatamente amoroso, né? Exatamente. Eu gosto só de ligação artificial. O corpo causal artificial. Exatamente. Está mais certo. Ok. Tá bom? Sim, são kármicas. São ligações kármicas. Ok. Outras perguntas? Não. Falta António. Porque precisamos. Se precisa pôr no grupo de WhatsApp, senão vamos esquecer de. Ok. António Batista. Antônio. Ok, sim, sei quem é. Vamos. Vamos então. Página 19. 19. Nós temos que ficar bem, Daniel. Os desenhos dos centros. Quem quer ver? Posso ler? Quero ouvir uma voz sensual. Exatamente. Bravo! Frescura! Ok. Eu devia Frescura. Os desenhos dos centros, ou seja, os suportes de meditação em uso e muito eficazes para as finalidades arqueosóficas, referem-se à nossa tradição mediterrânea, portanto cabalística e essênico-cristã. Nomes divinos e logodínamos, palavras-força, são em língua hebraica. Com isto, o asceta está seguro de trabalhar bem, porque conhece aquilo que usa. Não é assim para quem quer utilizar os centros de força hindu, dos quais ignora o gênio esotérico das línguas sânscrita e tibetana, e perante suas letras e símbolos fica alheio. Vai, o que está dizendo aqui? Vamos resumir.
é que diz? Os latinos são palavras de força Muito bem. e através deles conseguimos ascender, entrar nos centros de força e temos que também saber pronunciá-las, essas coisas todas, não é? Exatamente. Vamos mais à frente. É para ativar, desenvolver. Sim, sim. E o facto de serem em língua hebraica, não é? Aqui faz essa referência. Exatamente. Porque não é ficar alheio, né, do que se fosse em língua O que quer dizer ficar alheio? Alheio é sempre saber. Não é? Ah, é. Não. Isto, exatamente, isto é para evitar. Isto é necessário. Mas está correto. Sim, não, é que eu não sei o que significa. Ok. Isto é importantíssimo. Ou seja, se nós dizermos algo que nós compreendemos, isto é uma oração pela sabedoria, porque manifesta a nossa sabedoria. Okay? O que nós sabemos. Se nós dizemos algo que não compreendemos, é uma manifestação de ignorância. Então é como se nós estivéssemos rezando pela ignorância. Okay. Pode ser. Pode ser. Então, está claro que é necessário mesmo compreender. E mais que nós compreendermos, ou mais que nós afinarmos a mira, como se diz? Afinamos Sim. a mira, ou direção. O tiro. É mais certeiro. Exatamente. Mas imagina que há alguém que utiliza e sem compreender a sua verdadeira extensão. Portanto, se calhar não temos resultados pertinentes, mas tem alguns. Alguns, sim. Sim, mas- Sim, porque também há uma correspondência fonética. Estas línguas sagradas possuem algumas propriedades. Também uma correspondência fonética, portanto há uma ação. Mas muito, muito... E não é mais algo de esotérico, de vivo, ok? É algo de exotérico. Ou seja, que todos é como uma pessoa que faz uma oração sem compreender. Okay? Uma pessoa que, por exemplo, não? O Pai Nosso dito pelo Jesus Cristo talvez pode ser mais pode ser diferente daquilo que posso dizer eu ou uma outra pessoa. Por quê? Porque ele tem uma sabedoria diferente. E é diretamente com ele. Exatamente. E quando ele diz pai, meu pai, é diferente do quando eu digo, ok? Porque tem toda uma sabedoria e compreensão diferente, ok? E está natural que também se eu rezo qualquer oração, também eu tenho, mas na medida do meu saber. Então, o mais que eu saber, o mais que é É eficaz. uma eficácia maior. Exatamente. Então é por isto que há duas coisas fundamentais. Língua hebraica, isto é importante porque é da nossa tradição. Ou seja, além de ser algo que é para nós inconsciamente, subconsciamente familiar, inconscientemente familiar, é também biologicamente familiar. Estas linguagens sagradas são feitas para corresponder não só intelectualmente, culturalmente, também biologicamente, fisicamente. E, por exemplo, há algumas coisas que para nós dizem, mas eu estudei, não sei, a tradição indiana e tibetana. Sim, mas se tu, por exemplo, a Marinha Yogini, aquela que é preciso rezar pelo centro cardíaco, ok, tem um crânio cheio de sangue, está em chamas, em qualquer com uma faca recurva, que é uma collana, como se diz? Um colar. Um colar com 5 testas cortadas.
importa que deve morrer. Mas os textos cortados são os pensamentos. Okay? Cortou os pensamentos. A faca, o crânio é a taça. Com o sangue é a gnose integral, seria como para nós ver o Santo Graal. Mas para nós ver o Santo Graal, logo rimanda ou uma coroa ou uma taça dourada, rimanda tutta uma outra coisa differente che se houver um crânio cortado com sangue. Mas para um tibetano daquela altura era a mesma coisa. Representava o mesmo. Sim, mas se eu fizer meditação sobre os crânios cortados, não dá. Não é dos melhores, ok? E estas letras, por exemplo, no centro frontal há uma antilopenera preta, não? Antil. O antil, sim. Uma paleta, né? Para mim não quer dizer nada. Não, porque é um jeito diferente, é um retroterra cultural muito, muito diferente, mais profundo do que do nosso aspecto consciente. Se eu ver uma coroa, logo eu penso à realidade, à realeza. Sim, A realeza. Se eu ver um crânio cortado, eu logo penso à morte. Okay. Eles não, eram diferentes, mesmo por retroterra cultural. Okay. Yeah, but excuse me, can I? In English? In English, yeah, excuse me. Just to be fastidious, the Mediterranean tradition could be said to be Judaic, Hebraic, and could be said to be Christian. But Tommaso doesn't say that. He says Kabbalistica, and he says Essenico. Muito bem. Che non è la tradizione della maggioranza della persona nell'Europa. Então, vamos. Vocês compreenderam a pergunta? Então, agora eu vou fazer a pergunta e cada um responde como ele acha. Ele perguntou, Tommaso para me disse, não, podia ter escrito que pertence à tradição judaico e cristã, ok? Mas que seria a maioria de nós. Mas aqui ele não escreveu assim, ele escreveu Especifica, cabalística, essênico e cristã. Então, que não pertence à maioria de nós. Então, vamos. Ou seja, Não. que é aqui que é um essênico. Não, mas bem, o cristianismo Diz. tem origens também, não é? Mas eu não conheço assim tão bem. Não, deixa eu ver, acho. Para nós, por exemplo, a Os essênios cabalística, eram não o quê? sei, para mim acho que não. Os essênios, sim, era uma ordem. Era uma ordem. É tal da origem de Cristo? Não. Os Era. essênios também. Os essênios eram uma ordem, na altura de Cristo também ainda era uma ordem, mas eram os herdeiros dos profetas fundados por Samuel. Depois houve uma interrupção com a destruição do templo, mas eles ficaram, mas podemos dizer uma tradição esotérica. Okay? E esta cabalística, penso que seja, eu não sei bem, não sei, mas sinto que é esta que não pertence. Ok, a Cabala? A Cabala Alguém sabe? é de... Sim, mas não é de Não sei, Não, uma coisa a ver com ele, mas não. que não pertence. Porque a Cabala é a tradição esotérica de Israel. Diz que E Kabbalah quer dizer recepção. Ou seja, aquilo que foi recebido da Deus através de Abraão e de Moisés e foi transmitido. Então, tradição. Mas é a tradição segreda de Israel. E os essênios referem-se a algo de esotérico e segredo cristão. Então,
embora sejam linhagens esotéricos, mas são escolas, ordens e transmissões esotéricas na nossa cultura judaico-cristã. Ok? Portanto, acaba por ir dar um pouco. Também sim, porque também se tu não souber saber dos pormenores, mas é algo, é como se fosse na tua tradição, especializa-se uma ordem mais específica, mas que tem as raízes como uma árvore que tem as raízes nesta cultura. Sim. Portanto, não é algo de longe da tua mentalidade. Ok? No enquanto utilizar as ferramentas esotéricas de uma outra cultura é longe da tua mentalidade. Exatamente. Porque, por exemplo, para nós, por exemplo, se nós olharmos pela Virgem Maria, ok, ou por uma pomba, sim. ok, ou um triângulo com um olho, Sim. ok, para nós automaticamente nós já sabemos, não achamos que seja uma pomba que nós venderão, ou não sei, mas não há nada que nós precisamos explicar ou pedir para alguém. No enquanto, se nós víssemos os equivalentes na tradição hindu, para nós parecem novos. Precisaríamos de uma explicação, essencialmente, por exemplo, o tridente, que é o vaíra da coisa, não é imediato. Pois não. Eu lembro de ver, quando a gente teve na Índia, Ganesha, né? Achei engraçado, mas eu percebi nada. Tinha um rato, tinha um não sei o quê, tinha muitas coisas, o animal dizem que dá boa sorte, mas não percebe nada do porquê, né? Um elefante com 7 proboscides. Vai um pouco de encontro ao que está a dizer, né? Portanto, tem nada a ver com a nossa cultura. Coradas. Um elefante com 7 trombas coradas, cada um de 7 cores diferentes, que é um dos animais que é preciso meditar, ok, pelo Muladhara Chakra. Ou uma Dakini, com uma deusa com 7 cobras, por exemplo. Ou achas, espadas, são. Sim, nós precisamos de uma explicação. Enquanto se olharmos por uma pomba, um crucifixo, ou um triângulo com um olho no meio, já sabemos, podemos ter um preconceito errado sobre o que isto significa. Mas já temos uma familiaridade. Sim. Então, tudo bem. Então, estes desenhos são suportes da meditação, ok? Seja são ajudas, ferramentas e suportes. Sim, no sentido que uma pessoa pode não utilizar, mas são suportes porque ajudam mesmo, ok? Fazer sem é mais difícil, ok? Vamos em frente. Bom, podemos ter um confronto a título informativo a partir do exame da figura que representa o Ajna Chakra, ou centro frontal hindu, Este é o branco. e o correspondente centro frontal da tradição arqueosófica, dito em hebraico Ofan Aur Nitzeka. Assim escrito. Não consegues ler. Não. Mas olha, é uma boa pergunta. Ofan Aur Nitzeka, está escrito. Não simples. Diz lá outra vez que eu não percebi o acento. Ofan Aur Nitzeka. Exato. Que quer dizer, esta parte eu sei, roda ígnea frontal. Muito.
Escolhi o centro com o simbolismo e os mantras mais simples para facilitar o leitor em seguir o raciocínio esotérico. Então, para o Não, estes Ajna, são os mais simples. Vamos sempre. então, para o Ajna, os livros e os instrutores dirão que sobre 2 pétalas estão as letras Am e Sim, são Sham. estes. Quais Vamos mantras dizer para também. recitar? E ao centro São. Como se chama? Então, vamos ver. É esta. Vamos dizer que é assim. É esta. É. São estas duas. Ram e Xam. ok. Ram e Xam. E poi aqui há o. Am. Ali. Quais mantras para recitar e ao centro a sílaba semente A1? Deste último, sendo muito comum, é dado o significado, mas dos 2 mantras, cala-se, fazem pronunciar indocté. Indocté quer dizer induzido sem dizer nada. Ignorante. Porque perderam o senso oculto, apesar de ainda termos as chaves. Indocté é francês? Sim, lá. Acho que seja francês. Sim, doctor. Não é latino. Latino. Latino? Sim. Quella chama? Mas aqui o RAM e A1 não é usado também. É usado também na Índia. São usados, seja A1 na meditação, mas também estas letras são importantes na visualização e são utilizadas para algumas operações de despertar. Mas tenta de perguntar o que é que significa. Porque eu efetivamente também não encontrei. Encontrei algumas coisas que são, não quero dizer ridículas, mas triviais. Que não são, ou seja, eles dizem Shiva Shakti. Shiva Shakti é como dizer masculino, feminino, é como qualquer coisa. A Sol, a Lua, assim, todas as pessoas são boas de dizer Shiva Shakti. não diz nada. Os 2 pétalos, sim, os mais literais, estudantes, pesquisadores, sabem, que são a sabedoria e o amor, ok? Porque são as 2 vias, ok? A da sabedoria e a da mística do amor, ok? Mas depois, o significado destes e por que estão aí, ninguém. Eu nunca vi. No enquanto, agora ele vai explicar o que também isto ele explica, né, nos livros velhos do yoga. Nos seus livros há a explicação. Mas agora vamos ver. Ok. Então, o diagrama de Ofan-Naur-Nizeka, como de resto todos os outros 11 centros ou rodas de fogo, é um olho que leva à esquerda a Yod e à direita a He. Que são estes. Yod, He. Fala. Yod, ok? E He. Yod, He. Que também aparecem aqui na última página que não está. Ótimo. Não. Ah, não. Na penúltima página. A Yod é o número 10. Aqui. Sim. Ok. E a He é o número 5. Aqui. Ligeiramente expirado. Respirado. Vamos em frente. Sim.
reunidas conjuntamente, constituem o nome divino Yodé. Yah. Sim, Yodé. Como é que se diz? Que se pronuncia Yah. Depois eu dizia. Aqui, o J italiana chama-se Ilong, ou diz-se Ilong, né? Era usado para indicar dois Is com uma só letra. Exemplo, os. Isto tens de dizer, porque isto deve ser tudo. Studi. Sim. Principi. Em vez de. Principi. O A é ligeiramente. Não, é igual, mas escrevi assim de dois letras diferentes. O A é ligeiramente aspirado. Yah. Agora eu aspirei demais, mas Yah. Depois há também uma pronúncia secreta, porque estas são indicações, mas depois a verdadeira pronúncia é esotérica. É ligeiramente aspirado. Veremos agora o significado profundo deste nome. Este nome aparece muito raramente nas Escrituras. Figura no Cântico de Moisés, Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ecco porque também isto é importante. Os nomes divinos, as escrituras na tradição hebraica, as frases possuem um valor mágico também. Okay? Então, por exemplo, um verso de um salmo, okay, com o nome do tetragrama é usado por exemplo, por dar um incenso, não? Pela purificação, porque é uma língua sagrada que nós iremos ver mais à frente, é um capítulo mesmo explica o mecanismo, e a cada nome há uma presença. Okay? Portanto, dizer é realizar e concretizar uma presença espiritual. Tu tens uma ideia, depois utiliza uma palavra para determinar esta ideia e chamar esta presença espiritual. Okay? Isto é o que acontece quando tu nomeia alguma coisa. Numa língua sagrada é porque a tua intenção é exatamente sintonizada com aquela realidade espiritual que tu queres nomear e, portanto, a presença que tu nomeia é aquela que depois manifesta-se. Então, por exemplo, quando ele diz no Êxodo 15, Mosè, por exemplo, na Bíblia, saiu do mar, saiu da catividade dos egípcios. Antes havia a separação, ia fora do Mar Rosso, não? E Mar Vermelho, como se diz? Mar Vermelho. E depois ele diz este cântico que tem uma potência teúrgica. Isto é um dos cânticos mais importantes, porque é da salvação. Então, por exemplo, é utilizado para fortaleza, como se diz? Fortalecer. E de fato, o Senhor é minha força e meu cântico. É a rupe, como se diz? Montanha, forteza da minha. Tem um poder. Okay? Portanto, quando ele cita um versículo, tem esta referência. Okay? O nome Yah é formado pela parte comum aos dois nomes. Então temos Eyer, okay, e Jeová, ou Yahvé, ou Jeová. Temos estes dois, são iguais. Isto quer dizer eu sou. Isto quer dizer ele é.
Ok? Então é o pai e o filho. Ok? É sempre o verbo ser. Eu sou o pai. O eu sou é o pai. Uhum. Ele é o filho. Ok? Então temos, por exemplo, Mosè. Quando Deus revelou-se a Mosè, revelou, mas que é que eu devo dizer que autorizou-me a transferir o povo hebreu do Egito a Israel, a terra promessa? E Deus disse: eu sou que sou. Ou seja, Ehyeh Pesher Ehyeh. Ou seja, quando eles te pedirão, perguntarão que é que autoriza, manda-te, tu responde: eu sou. Sim, então, Mosè diz: eu sou. Então, sou eu. Vai acontecer. Tchau. Porque teve uma revelação, evidentemente, tinha uma identificação com Deus nesta situação. Yahvé, ok? Este é um nome que não pode se pronunciar, um nome segredo, o tetragrama é chamado. E há uma... podemos falar... Alessandro escreveu vários livros sobre este nome. Ok? Então, quando identificarmos estes dois, que são comuns ao Pai e ao Filho, quer dizer a vida comum, a divinidade comum do Pai e do Filho, aquilo que está a vida comum dos dois. Então, a sabedoria também, ok? Mas comum dos dois. Agora vamos ver mais. Considera-se como a abreviação do tetragrama. O tetragrama é este. Ok? Ou seja, Yod, He, Vav. Yod, He, Vav. Não se preocupe que depois, com calma, vamos ver todos os nomes. Este é simplesmente para seguir o que está dizendo. Sim. Com certeza vai ficar mais claro. Já estou Significa o ser dos seres com ele mesmo. O seu simbolismo está ligado ao número 2. Nome divino, Yah, que emana da Séfira Chokmah, ou sapiência divina. Olha lá, Daniel, já tenho que entender. Mais difícil. Ok. Porque também há muitas virtudes divinas, um destes é a sabedoria. Ok? É como nós temos uma aura, não? Cheia de cores, que manifestam as nossas virtudes, que pode ser a inteligência. Deus tem uma aura, ok? Que manifesta as suas virtudes. Sim, através destas Estes são Séfiras. chamadas Séfiras. Eu achei isto é muito giro. Ok. São os atributos de Deus. O resto. Exatamente. É como a aura de Deus. Okay? A energia luminosa de Deus que manifesta as virtudes de Deus. É através dos Séfirotes, não é, que Deus manifesta A todos, seja pessoalmente, seja criando. Seja aos anjos, a todos. Okay? São as energias divinas. Divinas, energias incriadas. Okay? Não criadas. Uma das quais, a sabedoria. Okay? Chokmah, chamado. Um dia vamos fazer toda a árvore sefirótica. Pois é, isso é muito giro. Muito giro. Mas é preciso um giro pouco... no sentido é simbólico. Não, é muito importante. É uma chave para compreender muitas coisas espirituais. É uma chave fundamental. Também
era a chave mais segreta da escola dos profetas. Era um estatuto segredo que eles utilizavam. Está escrito no caderno 7, o árvore sefirótico com as 32 sentidos, as 50 portas. Mas os atributos das Sefirotes são menos, não é? São 10, não é? Depois 10, mas para dizer uma infinidade. Ok. Mas depois há as portas, os sentidos. Os sentidos levam às portas. As portas são para abrir a sabedoria. Há várias coisas. Porque depois dividiu, nas Sefirotes faziam a divisão da árvore do bem, a árvore do não? Do Sim, tudo. Mas. não, é verdade. Mas o ponto crucial é compreender que estes Sefirotes são como os centros de força de Deus. Sim. Ok? Com estas virtudes é que nós podemos sintonizar. Exato. São aqueles de Deus, mas também, dado que o homem e a mulher foram criados a imagens e semelhança, são também uma imagem e semelhança dos nossos centros de forças, quando estes centros de forças foram a imagem e a semelhança de Deus. Okay? Porque não. Então, tem também um plano de o que fazer. Se tu saber como está estruturado a árvore sefirótica, já sabe o que fazer. Okay? Também para cada Sefirot, que representava como um fruto da árvore da vida, há nomes divinos, anjos, correspondências, uma cor, incenso, profumo, tudo, pedras. No início do estudo só sobre, né? Isso dá para Olha, mas 10 podia cadernos no mínimo. 20 cadernos. Porque também há tudo, okay? Uma correspondência em todas as coisas. E que pode ser utilizada pela meditação. Okay? É uma chave das coisas ocultas. A chave nas costas das coisas. A chave escondida das coisas. Sim. Para desvendar as relações metafísicas, espirituais das coisas. Logo que estarmos em condições para fazer, vamos fazer. Sim, vamos fazer primeiro o último. Sim. A recitação mental, ritmando a respiração, facilita a experiência espiritual da realização da sapiência de Deus. Sobre este mantra, poderia dizer-se muito mais, mas passemos ao Aum, segundo a maneira brahmínica ou Om à budista. O Aum não é só um mantra sânscrito da Índia iógica. É um mantra antiquíssimo caldaico-hebraico. E agora? Aleph, Vav, Mem. Então, Escrito da direita para a esquerda. Assim, depois diz. Aleph, Vav, Mem. Ok? Que é este aqui? Exatamente. Temos a Trindade Criadora, representada com um Porque se lê triângulo. também Da direita para a esquerda. Já, sim, verdade. Sim. Oh. Para além de escrever, também leitura. Sim, é escrito assim. Ok? Cada uma destas, depois, mais à frente, ele vai explicar que cada uma destas letras é um símbolo, um ideograma, porque foram derivados dos hieroglíficos. Então, originariamente, por exemplo, a Aleph era um touro. Ok? Para representar. Não gosto. Não, era mesmo assim. Era mesmo assim. E depois esse era um chino. E
por exemplo, porque o touro é a força criadora, a potência criadora, ok? Que é incoercível, ok? Que não pode ser fermada. Então, o poder é mais Aleph. Ok? Vamos ver. O significado é a potência suprema para o Aleph, o abismo para o Vav, e a Mem final para o mundo produzido. O Aum hebraico é a realidade absoluta. Uma coisa. Sim. Então, aqui está sugerindo também como pronunciar. Ou seja, Aum é preciso, antes visualiza um Aleph, não? Ok. Tenta dizer, uma coisa é se eu dizer Aum, ok? Uma coisa é se eu, quando dizer o Aleph, sentir em mim esta potência suprema, como se fosse a criar o universo num momento, ok? Então, A, ok? Pois, U. Depois, a seguir, devo adicionar esta outra, o abismo, como a potência no sentido de receptiva, ok? Pronta a trazer todas as formas. Depois, Mem, ou seja, todo mundo produzido. Se num estado de meditação eu dizer estas frases, as palavras assim, a consciência recebe, fica impressionada de um jeito diferente. São palavras psicodinâmicas, ou seja, geram mecanismos interiores, ok, que levam a este despertar da consciência su outro plano, ok? Por isso aqui ele está explicando o significado de cada letra. Okay. Depois há um significado de todo o nome, Realidade absoluta. realidade absoluta. O Aum, Sim. hebraico, é a realidade absoluta. É a palavra força que se repete mentalmente, retendo algum tempo a respiração e mantendo vazia a mente dos maus pensamentos. Concede poder e paz mental. Então já temos por que utilizar pela paz mental e o poder também. Os dois. Equivale ao Amen. Segurança e verdade. Segurança e verdade. Mas existem variantes. Isaías chama 2 vezes Deus com Adonai, Amém, no sentido de Deus verdadeiro. Então, isto é uma equivalência, não é? sim. Portanto, Nomes equiparação. diferentes chamam sempre a presença de Deus. Ou seja, se o nome for verdadeiro, for um nome sagrado, repetido, por exemplo, uma conta. Diz-se uma conta ou... Uma coisa. Uma coisa, ok. Se eu dizer a palavra fogo, ok. Se eu dizer a palavra... outra coisa é a palavra fogo dita como Abraão disse a palavra fogo, ou como Mosè disse a palavra fogo quando teve esta experiência de ver o Cristo no fogo. Ele teve esta experiência de ver o Cristo no rovedo ardente, como se chama, no fogo. Okay. Então, se eu dizer a palavra fogo como ele disse a palavra fogo, com mesmas letras, eu posso experienciar a mesma experiência que ele teve quando ele disse esta palavra, quando ele criou esta palavra. Porque há uma ressonância. Sim, porque ele, quando muitas destas palavras foram criadas por estes profetas, quando Mosè criou o hebraico, não é que havia a gramática hebraica. Havia Mosè com o jeroglífico e
disse, bom, agora não havia o estudo à universidade, os gramáticos que diziam, não escreve-se assim. Não, ele criava Mas as a palavra palavras. foi criada devido à experiência daquilo que ele viu. Exatamente. Então, se tu repetires e visualizando ou tentar refazer Sintonizar. esse cenário, o efeito supostamente será o mais próximo do dele. Exatamente. Se tu olhar para agora, aquele quadro. Mas um pintor, bom pintor, se tu olhar para uma pintura boa, ok? A emoção que tu vais sentir será a mesma que quando ele o pintou. Igual. Neste caso, a situação não é emocional, é espiritual. Porque ele utiliza uma pintura não física, mas espiritual. Estas letras não são arbitrárias. Ele criou estas letras e pôs estas letras uma perto da outra para indicar uma realização espiritual. Se tu conseguires sintonizar e repetir espiritualmente estas palavras como ele repetiu, então vai experienciar a mesma experiência espiritual dele. O mais que tu chegar, o mais que tu sim, ficará próximo, ok? Não se preocupe. Vamos, depois, aqui, a sagralidade do alfabeto hebraico, as palavras de potência. Para despertar-os aqui, quando chegaremos aqui, Se preocupa. será um momento de preocupação. pânico. Não, quando chegaremos aí, então será tudo mais claro. Sim, Se torna simples. alguém gosta, aqui temos as letras. No final, não é? Sim. Se alguém quer ver, tentar pouco a pouco aprender, ou ver de compitar, como se diz, traduzir ou escrever. Aqui também temos a página 32, temos alguns nomes divinos. Okay? Se vocês querem ver. Muito bem. Muito bem, então. Sim. Amanhã astrologia, sim? Sim. Já, sim, verdade. Não. Depois. Pequeno meditação. Depois começar. Ok.